sou a professora Daiana Batista, professora de Química, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre a eletrosfera do átomo. Nós já aprendemos nas aulas anteriores a estrutura básica do átomo, e nós vimos que ele é composto por um núcleo atômico, composto por cargas positivas e por cargas neutras, que são os prótons e os nêutrons, e existe uma eletrosfera, que é composta pelas cargas negativas. Essa eletrosfera possui toda uma organização, todo um sistema dos orbitais. Mas apesar de parecer complicado, você vai ver que é bem tranquilo de estudar. Então, olha só. Aqui nós temos simbolicamente uma representação. Nós temos aqui o núcleo atômico e aqui a eletrosfera. Aqui na região externa, a eletrosfera. A eletrosfera é composta por 7 camadas. Ela é subdividida em 7 camadas. É a camada K, L, M, N, O, P, Q, ok? A camada K comporta no máximo 2 elétrons. Camada L, no máximo 8 elétrons. A camada M, no máximo 18 elétrons. Camada N, 32 elétrons. Camada O, também 32 elétrons. Camada P, 18 elétrons e camada Q, 8 elétrons. Esses são os valores máximos, ou seja, possa ser que essas camadas tenham menos elétrons do que isso, só não pode ter mais elétrons do que isso. Essas camadas são os níveis de energia. Ocorre um crescimento de energia que vai da camada mais interna para a camada mais externa. Ocorre aqui um aumento de energia. E como é que eu faço para saber quantos elétrons cada átomo possui? Na primeira camada, quantos na segunda camada, quantos na terceira camada? Como é que eu faço para saber como é a organização de cada elétron? Através desse diagrama, criado por Linus Pauling, você simplifica bastante a tarefa da distribuição eletrônica. Então, por exemplo, vou usar aqui como exemplo um átomo, por exemplo, de iodo. Esse átomo possui um número atômico igual a 53. Como nós já vimos, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se esse átomo possui 53 prótons, no estado inicial ele também possui 53 elétrons. Nesse diagrama, você vai somar o valor de cada expoente. Você vê aqui 1s2, 2s2, 2p6. Esses expoentes você vai somar até chegar em 53, até chegar na quantidade de elétrons de cada átomo. Só que você não vai somar nem na horizontal e nem na vertical. Você vai somar na diagonal. Você vai somar nessa ordem aqui. Você vai somar nesse sentido diagonal. Somou aqui, volta para cá. Somou aqui, volta para cá. E aí você vai somar cada expoente nesse sentido aqui da diagonal. Então, vamos lá. É 53 elétrons que o átomo possui. Você vai somar até chegar nessa quantidade, nesse sentido que eu te falei. Então, olha só. Aqui completa 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. Para chegar em 53 elétrons, ele precisa de mais 5 elétrons. Então, nesse subnível, ele vai utilizar apenas 5 elétrons. Ele não vai utilizar todos os 6 que ele possui. Ele vai usar apenas 5. Então, olha só, quando nós seguimos o diagrama, nós passamos por alguns desses valores. Não passamos por todos. Na primeira linha, agora eu estou falando aqui no sentido horizontal mesmo. Na primeira linha, nós passamos por 2 elétrons. Na segunda linha, nós passamos por 2 e por 6, que totalizam 8. Na terceira linha, nós passamos por 2 mais 6 mais 10, o que totaliza 18. Na quarta linha também, passamos por 2 mais 6 mais 10, o que totaliza 18. E na quarta linha, nós passamos por 2 e nesse subnível nós passamos apenas por 5, o que totaliza 7 elétrons, ok?
A primeira linha desse diagrama representa a camada K da eletrosfera do átomo. A segunda linha representa a camada L. Terceira linha, a camada M. E assim sucessivamente. Ou seja, o átomo de iodo possui 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 18 elétrons na terceira camada, 18 elétrons na quarta camada e 7 elétrons na quinta camada. Esse átomo possui apenas 5 camadas. Ele não possui a camada P nem Q, possui apenas 5 camadas. Então, com relação aos estados energéticos dos elétrons, tem-se os níveis de energia, os subníveis de energia, os orbitais e os chamados spins. Com relação aos níveis de energia, essas camadas K, L, M, N, O, P, Q são os níveis de energia. E o que são os subníveis de energia? Os subníveis de energia, eu vou apagar esse diagrama aqui que está riscado, vou fazer outro, e aí a gente vai falar dos subníveis de energia. Então, vamos lá. O que são os subníveis de energia? Cada camada dessa, ela é subdividida em subníveis de energia. Essas letrinhas que estão no diagrama são representadas por subníveis de energia. Então, olha só. Perceba que aqui nessa coluna tem-se o subnível S. Subnível P, subnível D e subnível F. O subnível S comporta no máximo, como você está vendo aqui, 2 elétrons. E ele é representado por um quadradinho, que é o orbital, e cada elétron desse é representado por uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Mais à frente nós vamos aprender por que essa representação, por que os elétrons são representados dessa forma. O subnível P, ele é representado por 3 quadradinhos, 3 orbitais. Cada orbital com 2 elétrons que totalizam 6, tá? Então, cada orbital aqui com 2 elétrons que totalizam 6, certo? O subnível D. O subnível D possui 10 elétrons. Ele possui 5 orbitais. Cada orbital com 2 elétrons. Eu vou abrir um parêntese aqui na aula para falar sobre a regra de Hund. A regra de Hund diz que o número de elétrons desemparelhado nos orbitais é máximo. Vou explicar de uma maneira bem popular para a galera entender, ok? Os elétrons desemparelhados significa que o elétron está sozinho no orbital, de uma maneira bem popular falando. O elétron está sozinho no orbital. Se, por exemplo, esse átomo possui um subnível D com apenas 5 elétrons, a regra de Hund diz que primeiro vai ser preenchido os elétrons desemparelhados, que são aqueles que estão sozinhos no orbital, para depois começar a preencher os elétrons emparelhados. Elétrons emparelhados são aqueles que estão dividindo o orbital com outro elétron. Então, por exemplo, se caso esse átomo, esse subnível, possuir um 6º elétron, aí sim começa a preencher os elétrons emparelhados, ok? Então, primeiramente, a regra de Hund diz que, primeiramente, preenche todos os elétrons desemparelhados, que são os que estão sozinhos no orbital, e depois começa a preencher os elétrons emparelhados, que são aqueles que estão dividindo um orbital. Então, como o subnível D possui no máximo 10 elétrons, ele vai possuir 5 orbitais, cada um com 2 elétrons. Esse é o máximo, ok? Como a gente acabou de dizer, possa ser que tenha menos. Por fim, o subnível F. O subnível F possui 14 elétrons e possui 7 orbitais, cada orbital com 2 elétrons. Então, observe que os 2 elétrons que estão na camada K, ele é organizado em um subnível S. Os 8 elétrons que estão na camada L, ele é organizado com 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Os 18 elétrons que estão na camada M, ele é organizado com 2 elétrons no subnível S, 6 elétrons no subnível P e 10 elétrons no subnível D, que totaliza 18.
Os elétrons da camada N são 32 no total e eles estão organizados com 2 no subnível S, 6 no subnível P, 10 no subnível D e 14 no subnível F, que totaliza 32, e assim sucessivamente. Ok? Então, esses são os subníveis de energia. Nós temos aqui os níveis de energia, que é cada camada, e essas camadas são organizadas em subníveis de energia. Então, ainda falando dos estados energéticos dos elétrons, nós vamos agora falar dos orbitais. Nós já falamos dele, na verdade, né? Cada quadradinho é um orbital. Cada orbital possui um valor numérico, que é o número quântico de cada orbital. No subnível S, como ele possui só 1, ele é representado pelo número quântico 0. No subnível P, que possui 3 orbitais, o do meio possui o número quântico igual a 0. O da direita possui o número quântico mais 1 e o da esquerda possui o número quântico menos 1. O subnível D, que possui 5 orbitais, ele é representado o orbital central pelo número quântico 0. Na direita, ele é representado por mais 1 e mais 2, respectivamente, e na esquerda, menos 1 e menos 2. E no subnível F, tem-se número quântico 0, mais 1, mais 2 e mais 3, e na esquerda, menos 1, menos 2 e menos 3. O próximo estado energético que nós vamos falar é os spins. Olha só, cálculos matemáticos comprovam que cada orbital possui 2 elétrons. Só que se os elétrons possuem a mesma carga, por que eles não se repelem, né? Nós sabemos que cargas opostas se atraem e partículas da mesma carga se repelem. Então, por que os elétrons que estão dividindo o mesmo orbital não se repelem? Para isso, a explicação é a seguinte: os elétrons podem girar no mesmo sentido, eles podem ter uma rotação no mesmo sentido, ou ele pode girar no sentido oposto, criando um campo magnético que pode ou atrair ou repelir. Essa movimentação, essa rotação dos elétrons é chamado de spin. Os spins paralelos causam uma repulsão e os spins antiparalelos causam uma atração. Ou seja, se os elétrons estão com o estado de rotação no mesmo sentido, eles vão se repelir. Mas se eles estão com uma rotação em sentidos diferentes, eles vão se atrair. E é por isso que os elétrons possuem uma representação com uma setinha para cima e uma setinha para baixo, indicando a diferença de rotação desses elétrons, indicando a diferença de rotação dos spins. Um elétron está para cima porque ele possui a rotação em um sentido e um elétron está com a setinha para baixo porque ele possui uma rotação no sentido contrário. Vamos agora conhecer a identificação dos elétrons. Eles são identificados através de 4 números quânticos. Quais são eles? Existe o número quântico principal, representado pela letra N, número quântico secundário, representado pela letra L, número quântico magnético, representado por M minúsculo ou por ML, e o número quântico do spin, que é representado por S ou por MS, ok? O número quântico principal, ele diz respeito em que camada esse elétron está localizado. Então, se ele está localizado na camada K, ele possui o número quântico principal igual a 1. Camada L igual a 2 e assim sucessivamente, ok? O número quântico secundário, ele diz respeito em que subnível esse átomo está. Se ele está no subnível S, ele possui o número quântico secundário igual a 0. Se ele está no subnível P, número quântico secundário é igual a 1 e assim sucessivamente. Subnível D igual a 2, subnível F igual a 3, ok? O número quântico magnético, nós já falamos sobre ele. É o orbital que ele está localizado. Se ele está num orbital central, ele possui o número quântico magnético igual a 0. Daqui para a direita, ele é, respectivamente, mais 1, mais 2, mais 3. E do centro para a esquerda, ele é, respectivamente, menos 1, menos 2, menos 3, ok? E o número quântico do spin?
O spin é a posição, o sentido de rotação que o elétron está girando. Se for o spin representado pela setinha para cima, ele é representado por menos meio. Se for setinha para baixo, ele é representado por mais meio, ok? E aqui eu abro um outro parêntese para falar sobre o princípio da exclusão de Pauli. Esse princípio diz que é impossível dois elétrons ocuparem o mesmo estado quântico simultaneamente. Algum desses números quânticos tem que ser diferente. É impossível o mesmo elétron, é impossível dois elétrons possuírem o mesmo número quântico principal, secundário, magnético e de spin. Esses 4 números quânticos não podem ser todos iguais. Alguma coisa tem que estar diferente. E isso é óbvio, porque não tem como um elétron ocupar o mesmo espaço que um outro. Então, o princípio da exclusão de Pauli diz que é impossível dois elétrons ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, coloca lá nos comentários que eu com certeza vou estar respondendo. E se você gostou da aula, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.